Se um ambulante for flagrado por um fiscal vendendo uma lata de checkmate no Carnaval de Rua de São Paulo, ele arrisca perder a mercadoria e a autorização para vender. Mesmo assim, muitos soterram as latas verdes debaixo de quilos de Beats, Skol, Corona, Budweiser e muito gelo dentro das caixas de isopor. O checkmate, essa bebida mista mineira que nos últimos anos virou febre no carnaval, é praticamente traficada nos circuitos oficiais da folia paulistana. Teve caso de ambulante em São Paulo que a polícia confiscou tudo e a gente mandou bonificar o ambulante, tudo foi confiscado. A Checkmate é a representante mais conhecida de uma leva de dezenas de rótulos nascidos em Minas Gerais e que tem no carnaval a principal vitrine e estratégia comercial para expandir os seus mercados Brasil afora. E por que essas marcas são proibidas no Carnaval de São Paulo? Porque a Ambev pagou 29,2 milhões de reais pelo direito de vender com exclusividade as suas marcas nas centenas de blocos que tomam as ruas da capital paulista. Só ela, ninguém mais. Essa disputa entre as pequenas e a gigante escancara um debate bem maior do que cerveja. É sobre quem controla e quem financia o carnaval de rua brasileiro. São Paulo e Belo Horizonte, cidades que há pouco mais de uma década eram chamadas de túmulos do samba, hoje estão testando modelos completamente diferentes. E os resultados já começam a divergir. Nesse Spotlight eu vou explicar como funciona o modelo de exclusividade da patrocinadora que é adotado pela Prefeitura de São Paulo. Também porque os blocos estão passando aperto para se financiar, quem são as marcas que estão desafiando esse monopólio e o que Belo Horizonte pode ensinar sobre carnaval. O Carnaval de Rua de São Paulo espera 16 milhões de foliões em 2026. É de longe o maior carnaval de rua do Brasil e um dos maiores eventos ao ar livre do planeta. Segundo a Prefeitura, toda a infraestrutura de segurança, limpeza e saúde é custeada pela iniciativa privada. São 58 mil agentes de segurança, 3.900 de limpeza. A Prefeitura diz que não gasta R$1 do orçamento público com isso. Quem banca é o patrocinador. E o patrocinador dessa festa é a Ambev. Como patrocinadora principal, a empresa fica responsável por credenciar os 15 mil ambulantes que estão autorizados a vender produtos nos circuitos oficiais. E eles só podem vender as marcas da Ambev. Então, Skol, Beats, Brahma, Budweiser, Corona. Se o ambulante for pego com uma marca de fora, o credenciamento dele pode ser cassado. Além da exclusividade nas ruas, a Ambev também tem o direito de explorar comercialmente outras 10 cotas de patrocínio. Nesse ano, ela alocou 3 das suas próprias marcas nesses espaços publicitários: Skol, Beats e Guaraná Antártica. E vendeu outras 5 cotas para Mercado Pago, iFood, 99, Que Bom e Esportes da Sorte. Eu perguntei para a Ambev os valores dessas cotas revendidas, mas ela não informou e também não me deixou entrevistar nenhum porta-voz dela. Esse modelo de exclusividade garante escala e eficiência logística para a patrocinadora, mas quando ela monopoliza o canal de venda nas ruas, gera um efeito colateral bem relevante. Restringe o acesso de concorrentes ao principal espaço de visibilidade do carnaval e, principalmente, dificulta o financiamento direto dos blocos. Colocar um bloco de médio a grande porte na rua em São Paulo custa entre 250 a 450 mil reais. Trio elétrico, segurança privada, ambulância, equipe de produção, limpeza, comunicação, é uma operação logística bem pesada. O fomento público cobre no máximo 25 mil reais. A prefeitura diz que é a responsabilidade dos blocos conseguir viabilizar economicamente os desfiles. Mas em São Paulo não pode vender abadá, por exemplo. Então os blocos, antes do carnaval, fazem eventos, vaquinha, show e penam para conseguir patrocínio. Só que como a Ambev já domina o principal ativo comercial do carnaval, as ruas, a maioria das marcas de bebida, que é o segmento mais interessado no carnaval, não enxerga incentivo para investir nos blocos diretamente. E ainda teve um fenômeno que piorou a coisa. A ascensão dos mega blocos puxados por artistas com milhões de seguidores redirecionou o patrocínio disponível. Os blocos tradicionais, que fazem o carnaval de verdade, que ressuscitaram a folia em São Paulo, ficam a ver navios. Eu conversei com a Rafaela Barcala, que é publicitária e uma das fundadoras do Tarado em Você, um bloco que desfila desde 2013 e que costuma atrair mais de 100 mil foliões. Quando o nosso
prefeito fala, os blocos têm que ir atrás de patrocínios. Eu concordo com ele, absolutamente. Só que eu estou atrás de patrocínios. Eu sou um dos blocos mais icônicos da cidade. A minha prospecção começou em agosto de 2025. Eu falei com mais de 200 marcas. Ela me disse que o Tarado em Você custa entre 400 e 450 mil reais para fazer esse único dia de desfile no carnaval. E que ela e outras pessoas ainda estão pagando empréstimos bancários, dívidas que eles fizeram para botar o bloco na rua em anos anteriores. Em 2026, o Tarado em Você só conseguiu captar os recursos necessários a 9 dias do desfile, depois de flertar com o cancelamento. As marcas viram ali uma oportunidade de embarcar na narrativa de salvar o carnaval. E o patrocínio salvador veio da Amstel, que é uma marca da cervejaria Heineken e que já foi patrocinadora exclusiva em São Paulo antes da Ambev, 10 anos atrás, e também a 99. Outros blocos não tiveram a mesma sorte. O Sargento Pimenta, que desfilava em São Paulo também desde 2013, cancelou o desfile na cidade. Não conseguiu patrocínio, mas conseguiu manter o desfile no Rio de Janeiro, onde não existe esse monopólio imposto pela prefeitura. Para tentar mitigar o problema, a Ambev lançou em 2026 o edital Brinde à Rua. São 4 milhões de reais para 250 blocos de pequeno e médio porte no Rio e em São Paulo, com repasse direto do dinheiro. Mas aí tem as outras marcas, né, as emergentes, e elas também estão dando um jeito de fazer parte dessa festa. Diante dessas restrições do modelo paulistano, marcas de menor porte passaram a adotar estratégias de contorno. Se o circuito oficial está fechado, elas buscam espaços que ficam de fora. Em São Paulo, a também mineira Lambi Lambi tem apostado no apoio a blocos secretos, que são aqueles que não integram a programação oficial do carnaval e, portanto, escapam das regras de exclusividade. São blocos que rolam em ruas paralelas, em horários alternativos, sem o aparato da prefeitura. Por dia, por exemplo, na segunda-feira de carnaval, a Lambi Lambi solta 600 litros em bloco, em 2 blocos. Aí são 300 litros em um e 300 litros em outro. Isso desonera o bloco de uma despesa de mais de 10 mil reais em bebida. A empresa investiu R$1,5 milhão de reais no Carnaval de 2026 e apoiou 25 blocos independentes em BH, São Paulo e Rio de Janeiro. Não é pouco, tá, para uma marca do tamanho dela. A Checkmate segue uma lógica parecida, mas numa escala maior. A marca nasceu em Minas Gerais, como eu falei, e começou com os sócios empurrando os carrinhos pelas ruas de Belo Horizonte durante o Carnaval. Hoje ela é uma empresa que vende cerca de 9 milhões de litros por ano e que se expandiu para muito além da bebida. Ela tem bares, linha de moda e até um estúdio musical. A Lambi Lambi e a Checkmate viraram símbolos de um ecossistema que nasceu fora das estruturas tradicionais de mercado. Elas representam um tipo de marca que cresce não por causa do contrato milionário, exclusividade, mas por conta de um vínculo com o consumidor que é construído na rua, no bloco, no evento. E essa história tem esse componente incontornável da mineirice, porque o Carnaval de BH tem tudo a ver com essa batalha Davi contra Golias. Belo Horizonte mostra que outro arranjo é possível, tá? O Carnaval de Rua de BH ressurgiu em 2009 e como um protesto. A prefeitura tinha proibido eventos em espaços públicos e um grupo de pessoas simplesmente saiu às ruas, tocando. Essa certidão de nascimento política, de desobediência, de ocupação do espaço público, moldou um mercado avesso à exclusividade desde o começo. Então não é coincidência que o Carnaval de BH virou o berço de uma cena cultural inteira. Os mesmos blocos e coletivos que reanimaram a festa revelaram artistas como a Marina Sena e o Djonga. É um ecossistema que se retroalimenta. A cultura local cria mercado, marcas locais, e o mercado financia a cultura. Quando a Ambev tentou repetir em BH o modelo paulistano em 2025, a reação veio. Os sindicatos de ambulantes, sindicatos de bebidas e ligas de blocos se uniram e barraram a investida. O carnaval da cidade disse não. Em 2026, a Ambev optou por nem disputar a cota master. Em nota, a empresa afirmou que manteve o investimento relevante por meio do apoio a blocos e festas, respeitando a dinâmica e a identidade de cada território, e que a sua estratégia comercial segue regras estabelecidas por cada município. A Lambi Lambi diz que virou a segunda marca de BH em 4 anos. A Checkmate se consolidou e se expandiu.
e dezenas de outras marcas menores encontraram espaço para nascer, crescer e se apresentar ao consumidor. É um tipo de empreendedorismo engajado que se inspira em empresas de perfil progressista, como a americana Ben Jerry's. A marca não é só o produto, é o que ela representa. São Paulo aposta na escala industrial. Uma empresa gigante banca a infraestrutura da festa e a prefeitura não gasta quase nada. Mas o preço é o monopólio. Quem controla o dinheiro controla o carnaval. E os blocos, que são a alma da festa, ficam espremidos, dependendo até de empréstimo bancário para existir. Mas nas ruas, o espírito dessa transgressão carnavalesca continua presente em gestos miúdos. A lata proibida, soterrada no isopor, o bloco fora do circuito oficial, a pirraça, que insiste em lembrar que a festa ainda é um território em disputa.